tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone, falar, certo? O chat fica mais difícil para me acompanhar agora durante eu tô postando, enquanto eu estou fazendo a apresentação, tá? Galera, então hoje nós vamos continuar o conteúdo de hidrostática, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns teoremas. Então, na semana passada a gente começou falando sobre densidade e pressão, como é que a gente calcula a densidade, o que é densidade, né? Falamos sobre pressão. A gente vai dar uma revisadinha isso nos primeiros minutos da aula. E depois nós vamos começar a falar do teorema de Stevin, né? Que é um teorema que fala basicamente sobre como a gente deve calcular, como é que a gente calcula a pressão em sistemas que são fluidos, certo? Então, líquidos e sistemas gasosos, a gente pode calcular o teorema de Stevin da mesma maneira, tá? Bom, basicamente isso. Não é um conceito muito complicado, vocês vão ver, né? Mas exige um pouquinho de atenção de vocês, então eu espero que vocês se mantenham atentos à aula, tá? Gente, então olha só. Sobre os conceitos que nós estudamos na semana passada, né? Nós estudamos dois conceitos, massa específica, densidade, né? Que é basicamente esses dois aqui, eles falam, tem a mesma conceituação, né? Por assim dizer, só que a massa específica, né? Que a gente deu como símbolo μ, ele é uma grandeza física que diz respeito a uma substância, né? Quando temos uma substância pura, a gente calcula a densidade desse material e a gente chama isso de massa específica. Mas a maneira como nós relacionamos é a mesma, né? Massa sobre volume, onde a massa a gente calcula em quilogramas, né? Unidade fundamental, e o volume é metro cúbico. Então a unidade desse negócio aqui de massa específica é o quilograma por metro cúbico, de maneira que isso aqui é Sistema Internacional de Medidas, né? O padrão, Sistema Internacional de Medidas. A gente tem uma outra grandeza física que nós chamamos de densidade, né? Que a densidade é uma coisa mais geral, certo? No âmbito mais geral, a gente fala a densidade. Mas a conceituação é a mesma, né? Então, quando a gente quer falar de um corpo, de um objeto, a gente fala da densidade desse corpo, o Dzinho. Então, a gente, da mesma forma que a gente calcula a massa específica, a gente calcula a densidade, que é uma relação de quilograma também por metro cúbico, como a gente viu na semana passada. Qual é o detalhe, né, gente? Eu falei para vocês, inclusive, né, que é muito comum a gente encontrar a densidade de materiais no Google ali, te dá um Google rapidinho e a densidade ela aparece numa unidade um pouco diferente, né? Por exemplo, a densidade da água, que é um elemento fundamental, né? Ela tem uma densidade que vale em torno de 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a unidade que, se vocês derem um Google ali, botar densidade ou massa específica da água, vai ser o valor que vai aparecer. E aí eu mostrei para vocês semana passada que 1 grama por centímetro cúbico de água, né, equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico, certo? Então, a relação entre essas unidades é uma relação de 1000, né, como a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma outra substância, por exemplo, aqui, ó, o mercúrio, deixa eu botar aqui o nomezinho dele, que é o mercúrio, a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje, pegar uma substância que é o mercúrio, que é uma substância bem densa. O mercúrio ele tem uma densidade de 13,7 gramas por centímetro cúbico, certo? Isso aqui equivale, em quilogramas por metro cúbico, de 13.700 quilogramas por metro cúbico. Então, uma relação de 1000, como a gente está observando aqui. Então, isso é interessante vocês terem essa ideia, porque se vocês precisarem pegar a densidade de uma substância, né, e procurarem no Google, e procurar na internet, que é o que geralmente a gente acaba fazendo, possivelmente a unidade que vai vir é a unidade grama por centímetro cúbico, certo? Mas lembre-se que se eu for utilizar o teorema de Stevin, né, que a gente vai apresentar hoje, ou se a gente for calcular outras coisas, como por exemplo, coisas que são relacionadas à pressão, à densidade, desculpa, a unidade padrão tem que ser respeitada, certo? Senão a gente vai ter um imbróglio de unidades, né? E a gente não vai estar sabendo o que eu estou obtendo. Então, o Sistema Internacional de Medidas serve como um padrão para nós. Então, se a gente tem esse padrão, a gente deve seguir o padrão para que a gente não tenha problemas, né, mais tarde com que resultado eu estou trabalhando, né, que tipo de coisa apareceu para mim, se apareceu Pascal, se, por exemplo, assim, eu estou calculando uma pressão de alguma coisa, né, onde envolve a densidade,
e eu quero obter Pascal, mas se eu não utilizo a unidade fundamental, o Sistema Internacional de Medidas, né, eu posso obter qualquer outro tipo de unidade, menos Pascal, né, se eu não usar o Sistema Internacional de Medidas. Então, para vocês estarem atentos com relação a isso. Uma outra relação que a gente obteve na semana passada foi sobre a pressão, né? A gente calculou a pressão. A gente aprendeu como é que calcula a pressão. Pressão é uma relação de força sobre área, né? Força sobre área. Então, a força aplicada dentro de uma relação de área é a pressão que eu estou aplicando. Hoje a gente vai observar que quando eu vou falar de líquidos, né? Sistemas fluidos, a força são as forças das partículas que estão no compartimento, que estão no vidro, né? No recipiente onde está esse fluido. E as forças que as partículas exercem nas paredes, em função da área, vai ser a pressão que esse líquido vai exercer, certo? A relação de pressão aqui é um Newton, né? Porque força a gente mede em Newton, vocês viram com o professor Michel, e a área nós medimos em metro quadrado. Então a unidade padrão disso aqui é um Newton por metro quadrado. Isso aqui é Sistema Internacional de Medidas, mas a gente viu que nós temos um nomezinho específico para essa unidade, né? Que é o Pascal. A gente viu que o Pascal é a minha unidade padrão que a gente chama de Newton por metro quadrado. Um Pascal significa a mesma coisa que um Newton por metro quadrado. Vou botar aqui para vocês, ó. Vocês lembrarem que um Pascal é a mesma coisa que um Newton por metro quadrado. É a mesma unidade, certo? Só que essa unidade aqui ela foi homenageada a esse físico que se chamava Pascal, tá? A gente viu também que existem outras unidades de pressão, né, que são corriqueiras para nós, que aparecem no nosso dia a dia. Uma delas é o ATM, certo? Que basicamente a gente utiliza geralmente para a atmosfera, né, da Terra. Então nós estamos aqui sobre um ATM, se nós estamos ao nível do mar, né? Então um ATM equivale a 1/10⁵ pascais, né? Então isso aqui é a relação entre essas duas grandezas físicas, né? Entre essas duas unidades é um ATM equivale a 1/10⁵. E um PSI, que também é uma unidade que aparece para nós algumas vezes, né? É 6,9 vezes 10⁻³ pascais, né? Então nós temos essas relações, ainda temos 1 milímetro de mercúrio, que é 760 milímetros de mercúrio, que é uma unidade que a gente vai ver de onde que sai ela hoje, tá? E isso equivale também a um ATM, certo? Equivale a uma atmosfera, que equivale a 1/10⁵ pascais, né? Então a gente vai ver que 760 milímetros de mercúrio equivale a uma atmosfera, basicamente isso. Beleza, gente? Então isso aqui é um breve resuminho do que nós vimos na semana passada, né? Na aula lá vai ter mais detalhes, obviamente. Então quem está flutuando ainda, quem está precisando se orientar um pouquinho melhor nessa parte do conteúdo, né? Dá uma olhadinha lá nos exemplos que a gente fez, tá? Que é para vocês estarem ligados. Bom, basicamente hoje, pessoal, nós vamos então estudar o Teorema de Stevin. Como eu disse para vocês, a gente vai conseguir analisar então a pressão que fluidos exercem sobre a relação de como a gente pode analisar a pressão dentro de um fluido, tá? Basicamente isso que a gente vai analisar aqui. Então eu vou pegar aqui e vou começar fazendo uma análise, né? Que, por exemplo, o que seria a pressão exercida por um fluido, né? A pressão seria a força que essas partículas exercem, né? Quando elas estão atuando em todas as direções, por exemplo, desse cubo que eu coloco dentro de um fluido, né? As forças são, vocês sabem que as partículas elementares, né? Vocês devem ter estudado na química, que são constituídos de átomos, né? Esses átomos eles estão sempre em intensa vibração. E essa vibração ela vai acabar ocasionando, né, colisões com esse sistema aqui, com esse cubo que eu tenho aqui. Isso aí são forças que são exercidas em função de áreas, né? Basicamente, a gente consegue observar que eu tenho uma situação aqui, nesse cubo aqui, por exemplo, né? Se a gente quisesse saber a relação entre a pressão entre dois pontos, certo? A gente teria que ver a ação de duas forças aqui, que estão, três forças que estariam atuando. Por exemplo, teríamos aqui mais duas forças. Uma força F3 aqui, por exemplo, e uma força F4. Só que essas duas forças aqui, elas acabam se anulando, né? Elas acabam se anulando porque elas estão na mesma altura do líquido, e isso faz com que eles exerçam a mesma pressão
nas laterais desse cubo. Mas no âmbito da verticalidade aqui desse cubo, a gente vai observar que nós temos 3 forças atuando. Que são essas forças? São as forças a força F1 aqui, que é a força da camada, da coluna de moléculas que eu tenho ali do líquido, que atuam em cima, né? A força F2, que está aqui embaixo, que é a força que as moléculas de baixo atuam, certo? E mais a força peso do cubo que eu coloquei ali dentro, certo? Bom, então o que acontece? Se esse cubo ele está em repouso, vocês aprenderam lá com o professor Michel, né, que quando eu tenho um sistema de forças como esse, e o sistema está em repouso, isso significa que eu estou falando da primeira lei de Newton, né? Um sistema em repouso, ele se encaixa dentro da primeira lei. E a primeira lei de Newton, ela diz que a soma de todas as forças que atuam sobre um objeto é igual a zero. Certo? Se eu somar todas as forças envolvidas ali, eu vou ter um valor igual a zero. Bom, se a gente observar aqui essas forças verticais e somar elas, para que o valor seja igual a zero, né? A gente vai ver que nós temos uma força F1, certo? Nós temos uma força F1 que está vertical e para baixo. E aí a gente pode seguir um critériozinho vetorial, tá? Porque todas as coisas que apontam para baixo são coisas negativas. Então eu posso botar um sinalzinho negativo aqui, certo? Porque ela está apontando para baixo. A força peso também ela está apontando para baixo, então a gente seguindo o critério vetorial, a gente também pode considerar que ela é negativa também, peso. E nós temos uma força F2 que está atuando para cima, né? Se ela está atuando para cima, pelos nossos critérios vetoriais, as coisas que atuam para cima são positivas. Então, eu posso somar um sinal positivo aqui. E como isso aqui está em repouso, né? Não é acelerado, então isso aqui é igual a zero, tá? Está dentro da primeira lei de Newton. Bom, percebam que eu tenho essa situação aqui, né? Então eu tenho três forças atuando. E eu vou dar uma ordenada de uma forma melhor isso aqui. Então eu vou ordenar de forma a botar essa força peso lá para o outro lado da igualdade, certo? E essas forças F2 e F1 eu vou melhorar a colocação delas. Eu vou escrever assim, ó, F2 menos F1. E aquela força peso eu vou colocar lá para o outro lado da igualdade. Como ela está negativa, ela passa para o outro lado positivo e fica P, certo? Bom, percebam que a minha primeira lei de Newton, então agora é uma relação de duas forças. E isso aqui vai ser igual a força-peso para que esse negócio se mantenha em equilíbrio, né? Eu vou usar um macete matemático aqui porque eu quero chegar numa equação, certo? Uma equação que não seja em termos das forças, mas que seja em termos das coisas que eu posso calcular dentro do fluido. Que coisas que são essas que nós podemos calcular dentro do fluido? Pressão, certo? Então, o teorema de Stevin, ele é um teorema que vai falar sobre pressão. Então, a gente já viu que pressão, a relação de pressão é uma relação de força sobre área. Então, se eu dividir todas essas forças aqui pela área do cubo, né, pelas áreas das arestas que atuam essas forças, a gente vai obter o quê? Então, ó, vou botar até de outra cor aqui para vocês verem que eu estou dividindo todo mundo pela área do cubo, certo? A área da aresta do cubo. Fazendo isso, pessoal, a gente vai ter, como consequência, né, pressões. A pressão de baixo, F2 sobre A, vai gerar a pressão que nós temos aqui na parte inferior desse cubo, certo? Teremos a pressão aqui de baixo. F1 sobre a área aqui de cima vai ter a pressão que nós teremos aqui em cima. Então, olha só, F2 sobre A é pressão 2, a pressão de baixo. F1 sobre A é a pressão de cima. Então, nós temos uma diferença de pressão aqui no cubo, né? Bem óbvio. E isso aqui vai ser igual a peso, a força-peso sobre a área. Mas eu ainda não estou satisfeito, né? Não estou satisfeito ainda com essa equação, ela não está perfeita para mim. Eu vou dar uma melhoradinha nela. Como é que eu faço para melhorar ela? Seguinte forma. P2 menos P1, isso aqui é pressão. Lembre-se que Pzinho, vou até botar aqui do lado para vocês, para vocês se identificarem. Pzinho é pressão e Pzão é força-peso, tá? Força-peso que o cubo existe. Força-peso, vocês aprenderam a calcular com o professor Michel também, né? Força-peso é massa vezes gravidade. M vezes G, certo? Então, eu vou substituir essa força-peso por M vezes G. Vou fazer isso. Então, olha só. Então, força-peso vai ser M vezes G sobre a área. Certo? Bom, gente, então, basicamente, o que nós temos é essa equação aqui,
né? Que ela não tá tão bonita ainda para mim, porque eu quero que tenha mais produtos que eu possa determinar apenas com uma rápida pesquisa na internet. Sabendo que eu tenho água ali, eu consiga determinar qual é a pressão que vai ter lá no fundo desse recipiente. Para isso eu preciso, por exemplo, introduzir a densidade, né? E a gente viu que a densidade é uma relação de massa sobre volume, certo? Densidade é massa sobre volume. Então, se eu substituir a massa que tem nesta equação aqui pela relação de densidade, olha só, esse volume aqui ele pode passar multiplicando. Então, a gente fica assim, ó, massa é densidade vezes volume, e eu posso substituir isso aqui lá na minha equaçãozinha da pressão, né? Então, a gente fica aqui P2 menos P1 vai ser igual a densidade vezes volume vezes G sobre área. Sobre área. Então, percebam que agora eu já tenho uma equação que fala da densidade do líquido que nós temos, certo? Porque aqui eu estou calculando a diferença de pressão entre dois pontos do mesmo líquido. Então, eu já tenho a densidade desse líquido. Tem o G, que é a gravidade. Para quem não lembra, o valor de G foi passado pelo professor Michel também, possivelmente, que é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Esse é o valor de G. Então, nós temos volume sobre área. Volume sobre área, que é o volume desse cubo sobre a área da aresta dele, né? Se vocês pensarem, né, o que significa isso, volume sobre área, né? Isso aqui é 3 dimensões divididos por 2 dimensões. Área é metro quadrado. Volume é metro cúbico. Então, se eu tenho metro cúbico sobre metro quadrado, o que, que acontece? Olha só nesse cantinho aqui, ó. Metro cúbico sobre metro quadrado. Isso aqui vai se tornar apenas metro, certo? Uma divisão aqui, ó, o cubo corta com esse quadrado, né, que vai embora. Sobrou só 1 metro ali. Então, o que acontece? Quando eu divido o volume por área, que é o que eu vou me ater aqui, nessa equaçãozinha, para deixar ela mais bonita ainda, certo? Quando eu divido o volume por área, eu vou ter apenas uma dimensão. E que dimensão é essa? É a dimensão da altura daquele cubinho ali, certo? Porque nós estamos analisando a diferença de pressão entre dois pontos que estão acima do cubo e abaixo do cubo. Então, por final, a gente pode escrever aqui, ó, que a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido, isso aqui é o teorema do Stevens, tá? Ele vai ser igual a densidade do líquido vezes G, que é a gravidade, tem esse valor na Terra de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Se a gente quiser ser mais preciso, a gente vai ter que escrever 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai ter uma dimensão ali. E essa dimensão ela vai ser referente à altura desse cubo, né? Ou seja, a altura que é a diferença entre esses dois pontos de pressão que nós temos. P2 menos P1. Então, ó, esse aqui é o teorema de Stevens. E a gente utiliza ele para calcular pressão dentro de fluidos, certo? Onde o D é a densidade do fluido. Vou botar aqui, ó, densidade do fluido. Densidade do fluido. G é a aceleração da gravidade, que é aquele valorzinho padrão, né? Que a gente já viu. Aceleração da gravidade. E a H é a altura que eu estou analisando a diferença de pressão. A gente pode dizer que isso aqui também é a profundidade que eu estou avaliando a minha pressão, tá? Pode ser a altura ou a profundidade. Então, isso aqui eu vou botar aqui, ó. Altura. Diferença de altura que eu posso botar. Diferença de altura. Ou profundidade, tá, gente? Profundidade. Tá abreviado aqui. Bom, então, gente, olha só. Essa aqui é o teorema de Stevens, que está ali sublinhado, como vocês estão vendo, circulado, né? Então, é esse teorema que nós vamos usar daqui por diante para calcular várias coisas, né? Para calcular a pressão que nós temos em diversos sistemas, tá? Fluidos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse sisteminha aqui, nós temos eu quero saber qual é a pressão no fundo aqui desse pote, tá? Então, a minha pergunta aqui é qual é a pressão
no fundo do pote. Certo? Porque nós estamos vendo que tem uma coluna d'água, certo? Nós temos água. Então, se a gente sabe que a água, a densidade é 1000, que a água tem uma densidade de 1000 kg por metro cúbico, certo? Essa altura aqui, gente, é uma altura em metros, e eu vou estipular aqui, que essa altura não é dada, mas eu vou estipular um valorzinho de 3 metros aqui. Vamos supor que isso aqui é uma caixa d'água, tá? Tem 3 metros de coluna d'água aqui. E nós temos também Bom, densidade, nós temos o G, né? O G equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. O que acontece, gente? Quando nós temos uma caixa d'água, por exemplo, aqui, certo? Eu quero calcular a pressão aqui no fundo, certo? Essa aqui é a pressão 2 ali no fundo. A gente tem a pressão que atua aqui em cima, nós temos uma pressão já existente, né? Que pressão é essa? Quem vai ser o meu P1? Isso aqui vai ser a pressão atmosférica, certo? A gente precisa sempre considerar a pressão atmosférica, né, num sistema que está aberto, porque o ar está atuando ali, né, e ele vai ajudar a exercer uma pressão. Nós já temos 1 atm de coluna de ar ali em cima. Então, quando a gente vai escrever o teorema de Stevin numa situação dessa com um sistema aberto, a gente tem que escrever assim, ó, P2 menos P1, que é igual a DGH, né? Esse aqui é o teorema de Stevin padrão. Então, se eu quero saber a pressão ali, P2 lá no fundo, eu vou escrever DGH. E esse P1 aqui, que é a pressão atmosférica que está ali na borda da água, né? Eu vou jogar ela para o outro lado, ela vai ficar positiva. E isso aqui é a pressão atmosférica, certo? Então, num tubo, num sistema aberto, a gente tem a pressão atmosférica sempre atuando. A gente não pode esquecer disso. Tá bom, gente? Bom, beleza. Então, como é que fica essa minha pressão 2 aqui, ó? Nesse exemplo. Nós temos 1000 de densidade, que é a água, né? A água tem densidade igual a 1000. Nós temos 10 de aceleração da gravidade, que é o G. Nós temos a altura, que vale 3 metros. E nós temos a pressão atmosférica, né? Se vocês lembrarem, no primeiro slide que eu escrevi lá, uma pressão atmosférica equivale a 1 atm, ou 1/10⁵. 1/10⁵ pascais. O pascal é a unidade padrão, por isso que eu estou usando ele aqui, né? Então, P2 vai ser igual a 1000 vezes 10, isso aqui é 10.000 vezes 3, 30.000, né? Então, 30.000, escrever aqui 30.000 mais 1/10⁵. Percebam que a gente tem uma soma de valores, números, né, que tem ordem de grandeza grande. É natural, quando a gente está trabalhando em ciência, né, é transformar esses números para a base 10. Então, para quem não lembra, pode achar aí qualquer revisãozinha aí que tem na internet sobre base 10 para dar uma revisada, porque esses números grandes eles vão aparecer para nós e a gente vai ter que trabalhar com base 10. Então, olha só, 30.000 equivale a 3 vezes 10 na 4, certo? Nós temos 4 zeros, a vírgula está aqui. Andei 4 casas até chegar no 3, né? 4 casas para a esquerda, isso aqui são quadras positivas, mais 1/10⁵, certo? A soma desses dois valores, isso aqui vai dar a pressão de 1,3 vezes 10⁵ pascais, que é a pressão que nós temos no fundo dessa caixa d'água, utilizando o teorema de Stevin. A gente aprendeu a calcular isso aí. Beleza? Vocês podem usar a calculadora, né, para fazer esses cálculos aqui. O mais natural é que muitas vezes vocês, com a experiência, vocês façam de maneira mais direta isso, né, com exercitando. Bom, esse aqui, pessoal, é o teorema, o experimento de Torricelli. Então, o que tem esse experimento de Torricelli? Esse experimento de Torricelli é aquele experimento que nos permitiu determinar a pressão atmosférica que nós temos no ar, certo? Utilizando um experimento com mercúrio, com um tubo e um mercúrio. Como é que se faz esse experimento? Você põe mercúrio ali, obviamente que mercúrio não é um material fácil de se conseguir, né? Enfim, mas se você tivesse mercúrio e tivesse um tubo longo, né? Em torno de praticamente 1 metro, né? Vocês colocariam mercúrio nesse sistema, né? Teria uma bacia também com mercúrio, certo? E ao colocar esse sisteminha aqui, esse tubo virado para dentro aqui, como está vendo na figura, o mercúrio, então, ele atingiria essa altura aqui, essa altura H, de 76 centímetros. Isso por quê? Porque aqui nós temos quase vácuo, né? Então, a pressão no vácuo é praticamente zero, certo? Praticamente zero a pressão que nós temos aqui, aqui embaixo. E nós teremos, então, só a pressão... Opa, deixa eu pegar uma caneta aqui.
nós teríamos só a pressão atmosférica aqui atuando. Pressão atmosférica. Então, basicamente, como esse experimento ele serve para calcular a pressão atmosférica, né? Porque a pressão ali dentro, ali naquela parte do interior ali, é praticamente zero, né? Esse experimento a gente vai calcular a pressão entre esses dois pontos. Só que entre esses dois pontos aqui, a pressão tem que ser igual, certo? Para que se estabilize esse negócio aqui em 75 centímetros, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, como a pressão na parte 1 tem que ser igual à pressão na parte 2, certo? E a pressão P1 aqui, como a gente não vai ter, isso aqui é um tubo fechado, gente, tá? Então, como é um tubo fechado, a pressão existente aqui é só a pressão do líquido. Então, a gente só vai ter a pressão da coluna de líquido. Se é um tubo aberto, a gente tem a pressão atmosférica, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Se eu botar aqui P1 é igual a densidade vezes G vezes a altura, isso aqui tem que ser igual à pressão atmosférica, certo? Que o valor que é a pressão atmosférica é em torno de 1/10 nas 5 pascais, certo? Essa é a ideia desse experimento que o Torricelli fez, certo? Então, se a gente pegar isso aí como parâmetro, a gente vai usar aqui o teorema de Stevin, percebo que a densidade é a densidade do mercúrio, que é 13,6 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, que já está na unidade padrão, né, com a base 10, vezes a altura. Essa altura nós temos que passar para metros, né? 76 centímetros é 0,76 metros. E eu, por uma questão criteriosa aqui, gente, né? O G a gente sabe que nós podemos usar muitas vezes como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Só que eu quero obter bem certinho aqui a pressão atmosférica para vocês observarem como é que o Torricelli fez esse experimento. Então eu vou usar um 9,8 metros por segundo quadrado, que é o valor correto de G, né? A gente costumeiramente utilizamos o arredondado, que é o 10, mas o valor padrão é o 9,8, tá? Então, ó, vou usar o 9,8 aqui para dar o valor bem certinho, para vocês verem. Então, a pressão no interior desse tubo tem que ser igual à pressão atmosférica que está lá fora, para que esse sistema fique estabilizado. Então, isso aqui vai ser, ó, 13,6 poente na 3, vezes 0,76, vezes 9,8. Isso aqui, gente, para vocês observarem, isso aqui dá 1, se vocês fizerem na calculadora de vocês, vocês vão ver. Isso aqui dá 1,013 vezes 10 nas 5 pascais, né? Que é o valor absoluto da pressão atmosférica, de uma atmosfera, né? 1/10 nas 5, que a gente arredonda para 1/10 nas 5. Então percebam que esse experimento de Torricelli, ele trouxe uma unidade, né, que é o milímetro de mercúrio, né? Que é como se a gente pegasse esses 76 centímetros, que é a altura da coluna, né, e passasse para milímetros. Isso aqui daria 760, né, milímetros de mercúrio, que é o valor da altura, né, do tubinho que enche de mercúrio. Se a gente fosse fazer esse experimento com água, gente, olha só, a água ela tem uma densidade muito menor que a densidade do mercúrio. Então, possivelmente, para equilibrar com a atmosfera, mais águas seriam empurradas para dentro desse tubo. Então, se a gente fosse fazer um experimento igual a gente fez anteriormente, né? Só que a gente fez com mercúrio, que tem uma densidade muito maior, a gente igualaria as pressões, que nem eu fiz no outro ponto, né? Ponto 1 e ponto 2. A pressão 1.1 seria a pressão dentro desse negócio, né? Dentro do tubo. E a pressão 2 seria a pressão atmosférica. Como eu quero saber qual é a altura de água que eu vou ter agora, porque seria um experimento diferente, né? Eu fiz com mercúrio e vi que deu 76 centímetros. Agora vamos ver se eu fosse fazer com água, o que ia acontecer? Qual é a altura de coluna d'água que teria que ser para realizar esse experimento, né? Para igualar a pressão atmosférica. Então, olha só, isso aqui é P2, vale 1/10 nas 5. Então, olha só, a densidade da água é 1.000 vezes 9,8, vou ser criterioso aqui também, certo? Que é igual a H vezes 1/10 nas 5. Então, olha só, gente. 1.000 vezes 9,8, então, olha só para confirmar aqui, isso aqui dá 9.800, né? 9.800 vezes H, que é igual a 1/10 nas 5. Então, a minha altura do negócio aqui vai ser 1/10 nas 5, divididos por esse 9.800 que está aqui, multiplicando pelo H, né? Então, olha só, percebam qual a altura
do negócio se eu estivesse usando água. 9.800, olha só. Isso aqui dá 10,2. Ou seja, se eu fosse fazer o experimento de Torricelli com água, né, que ele fez com mercúrio, porque ele usou ali e entrou mercúrio para dentro e gerou 76 centímetros, né, para igualar a pressão atmosférica dentro do tubo e fora do tubo. Com água, dá 10,2 metros de altura. Então, para fazer um experimento igual a esse, com água, 10,2. Vejam a influência da densidade nessas questões de pressão. Tá? A pressão que um líquido exerce, certo? Depende da sua densidade, certo? A pressão. Beleza, gente? Vamos seguir mais um pouco aqui. Vamos fazer esse exercício aqui. Então, percebam que eu tenho esse exercício. Basicamente, é um tanque aberto, tá? Só que ele quer saber a diferença. Vamos ver aqui, ó. Um tanque representado na figura contém água. Olha só, ele põe a massa específica da água, né? Nós entendemos como densidade, certo? Como eu falei para vocês, são equivalentes. Então, isso aqui é 1.000. Já vou colocar na unidade padrão, né? Que eu sei. 1.000 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui é a densidade da água, certo? Está em equilíbrio sob a ação da gravidade. A gravidade ele dá a ideia aqui que é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou anotando os valores aqui. Bom, o que ele pede? Ele pede a diferença de pressão entre os pontos B e A. Galera, se é a diferença de pressão entre dois pontos que estão bem determinados ali no meu sistema, eu vou usar o teorema de Stevin, fazendo da seguinte forma. PB menos PA, que é igual a DGH. Por que eu já ponho em PB menos PA? Porque a parte mais funda vai ser a que tem a maior pressão. Porque ela vai ter a maior quantidade de coluna d'água em cima. Então, ali embaixo, mais embaixo desse tanque, nós teremos a pressão maior, certo? Então, olha só. A diferença de pressão entre esses dois pontos vai ser PB menos PA. A densidade da água é 10, né? A gente vai usar aqui o 1.000, desculpa, gente, o 1.000, né? 1.010 é o G. E a diferença de altura, pessoal, olha só. A diferença de altura para fazer a diferença de pressão vai ser isso aqui. Essa é a diferença de altura entre esses dois pontos. Então, a altura que nós vamos considerar aqui pelo teorema de Stevin vai ser a diferença entre esses dois pontos. Esse ponto está a 2 metros de altura e esse outro ponto está a 1 metro de altura. 2 menos 1, a gente viu então que a diferença de altura é 1 metro. Né? Então, PB menos PA vai ser 1.000 vezes 10 vezes 1. Isso aqui dá 10, 1, 2, 3 pascais. Né? Se a gente for transferir isso aqui para unidade, para base 10, né, que é geralmente como vem essas respostas, isso aqui é 1,10 na 4 pascais. Né? Damos 4 casas para a esquerda, a vírgula, né, com a vírgula, até chegar no 1. Então isso aqui é 1,10 na 4 pascais. Essa é a diferença de pressão entre os dois pontos. Na letra B, ele pergunta a intensidade da força devido à água na parede do fundo do tanque. Olha só, ele quer saber qual é a força que o negócio exerce aqui. Se a área daqui de baixo vale 2 metros quadrados. Então, percebam que esse exercício aqui, esse aqui é a letra A, né? Esse exercício da letra B, a gente vai ter que calcular qual é a pressão daquela coluna inteira de água que está ali, mais a pressão atmosférica, né? Porque ela está atuando também, para a gente saber qual é a força que está exercendo ali no fundo, né? Porque isso aqui está com um tubo aberto. Então, isso aqui vai ser assim, gente, ó. Vai ser a pressão no fundo, vai ser o DGH. Lembre-se que se eu estou pegando todo o tamanho, né? Pegando ali um ponto apenas, bem específico aqui, ó, no fundo do pote, eu tenho que somar, e esse tubo está aberto, eu tenho que somar com a gravidade, com a pressão atmosférica, né? Pressão mais PATM. Então, a pressão ali no fundo vai ser os 1.000, que é a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura desse negócio. A altura desse negócio vale 3 metros. Ó. A coluna da água tem 3 metros de altura. Mais a pressão atmosférica, que vale 1,10 na 5, certo? Então, a pressão no fundo vai ser, então, 30.000. 1, 2, 3, né? Mais 1,10 na 5. Isso aqui é a mesma coisa que 1,3, né, gente? Novamente, o mesmo resultado que nós tivemos no outro exercício.
1,3 vezes 10 a 5 pascais. Essa é a pressão no fundo do pote. Para a gente saber qual é a força que está atuando ali, qual é a força que está sendo exercida, a gente tem que vir a definição de pressão. A primeira é aquela definição que eu apresentei para vocês, que pressão é força sobre área. Né? Então, se eu quero saber qual é a força, é só pegar esse valor de pressão, 1,3 vezes 10 na 5, e multiplicar pela área do meu sistema, né? A área vale 2 metros quadrados, então, vezes 2. Então, qual é a força que é exercida no fundo desse negócio? 2,6 vezes 10 na 5 newtons de força, porque força a gente mede em newtons. Certo? Então, percebam que eu já estou mesclando, né, algumas equações que nós vimos hoje com equações que nós vimos na semana passada, definição de pressão, certo? Para que eu consiga achar o valor dessa força que está atuando no fundo. Bom, vamos adiante aqui, gente. Nesse exercício aqui, pessoal, é um exercício parecido com um experimento de Torricelli, só que nós temos ar dentro, tá? E este ar aqui, esse tubo, né, que foi colocado aqui virado para baixo, ele tem ar, não é vácuo, certo? E como ele tem ar, ele tem uma pressão aqui. Tem uma pressão no ar, certo? E temos a pressão que tem aqui, ó, bem nessa região aqui, porque é a região que a água entrou, que a água conseguiu entrar no tubo ali com aquele ar. Então, esse experimento aqui, gente, a gente poderia dizer que é um experimento que serve para a gente determinar qual é a pressão daquela coluna de ar que nós temos dentro do tubo, certo? Porque como tem ar ali dentro, a água ocupou uma certa parte e ela não conseguiu mais evoluir para dentro, porque tem ar ali dentro e aquilo ali exercendo uma pressão, certo? O que acontece? A pressão que exerce, que nós temos aqui bem na beirada, bem na linha da coluna, com a pressão ali na mesma linha, fora, na água, são iguais. Então, P1 é igual a P2. A pressão dentro do ar aqui, ó, é igual à pressão da coluna de água. Mas percebam que a coluna de água, gente, é essa coluna aqui, ó. Aqui nessa região, a altura é referente a essa coluna de água. Essa é a pressão de referência, certo? Então, olha só. O que acontece? Nós temos que isso aqui é água, né? Então, a gente sabe a densidade. Isso aqui a densidade é 1000, certo? Quilogramas metro cúbico, certo? Nós temos que a altura é dada nesse exercício aqui. O H vale 5 metros, certo? A altura vale 5 metros. E, basicamente, nós temos que G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu quero saber qual é a pressão que nós temos ali, naquele ponto, né? Dentro desse sisteminha, é só eu fazer dGH, certo? Porque é um tubo fechado, então a pressão atmosférica ali não vai atuar dentro desse tubo. Então, isso aqui vai ser igual a P1, né, que é a pressão ali dentro desse tubo, vai ser 1000 vezes 10 vezes 5, né? E isso aqui vai dar, então, olha só, 5 vezes 10 na 4, né? 5 vezes 10 na 4 pascais. Se vocês multiplicarem todos esses termos, é essa a resposta que vocês vão obter. 5 10 na 4. É a pressão que nós temos dentro dessa coluna de ar. Certo, gente? Obviamente que se esse tubo fosse maior e tivesse ali mais ar dentro, com uma pressão maior, né? Essa altura seria maior. O Hzinho ali, a coluna de água que conseguiria entrar seria menor. Quer dizer, seria maior ainda. Tá? Vamos lá. Esse experimento é muito legal, gente. Esse exercício aqui, ó. Esse exercício, ele serve para a gente medir, por exemplo, um sistema que tem um gás no seu interior, tá? Nós temos ali um gás, nós temos um medidor de pressão, certo? E a gente tem um tubo em U, certo? E este tubo em U, ele tá com mercúrio, tá? Esse mercúrio aí, ele se desloca de acordo com a pressão de gás que nós temos aqui no seu interior, tá? O que acontece, gente? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Neste exato ponto aqui, que eu marquei em vermelho, nós temos a pressão de gás, certo? E essa pressão de gás, ela atingiu esse nível devido ao mercúrio. Porque nessa região aqui, que eu vou pontilhar para vocês, são regiões que estão sobre a mesma
pressão. Então, nós temos a pressão de mercúrio nessa região, nessa altura de coluna, igual à pressão de gás que tem nesse sistema aqui. Certo? Então, a pressão do gás aqui nessa região é igual à pressão de mercúrio que nós temos em relação a essa coluna. Percebam que este tubo está aberto. Se o tubo está aberto, nós temos a pressão atmosférica também. Então, o que acontece, pessoal? Para a gente poder resolver esse exercício, né, e obter a pressão que nós temos ali dentro do gás, naquela tubulação de gás, né, isso aqui é um método antigo, né, gente, para calcular a pressão. Né? Hoje nós temos métodos mais modernos, mas o pessoal antigamente fazia assim. Pegava ali, ligava a tubulação num sisteminha como esse, né, que tem um líquido muito denso dentro, que no caso é o mercúrio, né, e basicamente faziam essas medidas e sabia-se qual é a pressão que nós temos lá dentro da tubulação. Tá? Bom, o que acontece? Como eu disse para vocês, a pressão de gás ela é igual à pressão que nós temos do mercúrio mais a pressão atmosférica. Essa pressão que nós temos do mercúrio aqui nós calculamos pela relação de Stevin, DGH. Certo? Então, se eu quero saber qual é a pressão que tem ali naquela tubulação, né? Tubulação de gás, isso aqui vai ser igual, então, à pressão do gás, igual a D do mercúrio, densidade do mercúrio, vezes G da gravidade, que é aquele valor fixo, né? Vezes a altura que o mercúrio atinge. A altura que o mercúrio atinge dentro dessa tubulação. Mais a pressão atmosférica, que todo mundo sabe que vale 1/10 na 5. Certo? Pressão atmosférica que vale 1/10 na 5. Bom, vamos dar uma lida no exercício para ver se ele realmente está pedindo o que ele está pedindo, tá? Bom, a medição da pressão atmosférica reinante no interior de um laboratório de física foi realizada utilizando o dispositivo representado na figura. Então ele quer saber qual é o valor da pressão atmosférica. Ele não quer saber qual é a pressão dentro do gás, tá? Então por isso que é importante dar uma lida no exercício. Isso aqui seria para a gente calcular a pressão do gás. Como não é isso que ele quer saber a pressão atmosférica, vai ter que usar outra maneira, né? Sabendo que a pressão exercida pelo gás, lida no medidor, é de 136 centímetros de mercúrio, isso aqui é uma unidade, 136 centímetros de mercúrio, né? Determine o valor da pressão atmosférica no local. Gente, 136, a gente sabe que uma atmosfera, um ATM, equivale a basicamente 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é uma unidade que eu passei para vocês já. Se a gente melhorar isso aqui, passar esse milímetros para centímetro, a gente fica com uma coisa assim, ó. 76 centímetros de mercúrio. A gente poderia escrever assim. Tá? Então, o que acontece? Eu sei que eu tenho 136 centímetros de mercúrio de pressão ali. Vamos ver quanto é que dá isso aqui em ATMs, que é a nossa relação que a gente conhece aqui, olha só. Então, ó, um ATM é igual a 76 centímetros de mercúrio. 136 centímetros de mercúrio vai ser quantos ATM? Tem que ser mais, né? Tem que ser mais de um ATM. Então, isso aqui é uma regra de 3, a gente multiplica aqui, ó, 76 por x, isso aqui dá 136. X igual a 136 por 76. Isso aqui dá quanto? Vamos ver aqui na calculadora. 136 dividido por 76, isso aqui dá 1,78, né? 1,79, se a gente for arredondar. Isso aqui é 1,79 ATM. Beleza. Descobrimos quantas atmosferas nós temos aqui dentro desse gás, né? Mas percebam que isso aqui não é uma unidade padrão para nós. A gente tem que passar para a unidade mais padrão, que é o Pascal, para a gente poder fazer a conta, né? Então, ó, eu vou te chamar aqui um ATM é igual a 1/10 nas 5 pascais. Então, nós temos 1,79 ATMs, vai ser x, né? Multiplicando em cruz, é só multiplicar por 1/10 nas 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,79 vezes 10 nas 5 pascais. Então, essa é a pressão que nós temos do gás ali dentro. Eu só fiz mudança de unidade aqui, gente, tá? Bom, beleza. Ele quer saber qual é a pressão atmosférica, certo? É isso que ele está pedindo no exercício. Então, eu vou pegar outra caneta aqui para não confundir vocês.
E vou escrever assim, ó, vou usar essa mesma relação aqui, ó, que isso aqui continua sendo válido. Vou escrever aqui embaixo, ó. A pressão do gás, a gente já viu que vale 1,79 vezes 10 na 5. A pressão que esse mercúrio exerce, a gente vai ter que pegar a densidade do mercúrio. Quanto é que vale a densidade do mercúrio? É 13, deixa eu ver aqui, deixa eu achar, deixa eu relembrar. Pressão do mercúrio. Aqui, 13,6 vezes 10 na 3. Então, isso aqui é 13,6 vezes 10 na 3. 13,6 vezes 10 na 3, vezes 10, vezes a altura do mercúrio aqui, gente. Quanto que nós temos de altura de coluna de mercúrio? 131 centímetros e aqui tem 55 centímetros. Então, nós temos 131 menos 55 centímetros, 76 centímetros. Então, nós temos 76 centímetros. Isso aqui é em metros, 0,76. Deixa eu botar aqui mais apertadinho para ficar, para vocês conseguirem enxergar. 0,76. Mas a pressão atmosférica do local, que é o que ele quer descobrir, né? Segundo consta aqui nesse exercício, parece que a pressão se mudou, não está modificada. Não é uma pressão normal, onde está sendo realizado esse experimento. Tá? O que acontece? Nós temos aqui essas contas para fazer, então vou escrever aqui 1,79 vezes 10 na 5. Vou fazer as multiplicações aqui, 13,6 expoente na 3 vezes 10 vezes 0,76. Isso aqui dá 103, isso aqui dá basicamente 1,03. Deixa eu botar aqui, 1,033 vezes 10 na 5 também, passando para a unidade padrão. Isso aqui mais a pressão atmosférica. Se eu passar esse cara para o outro lado, né, ele fica negativo, e aí fica 1,79 vezes 10 na 5, menos 1,033 vezes 10 na 5, que é igual à pressão atmosférica do local, né? Fazendo a subtração entre esses dois valores, gente, o que a gente acha? Isso aqui dá 70, vamos botar na unidade padrão. Isso aqui é 0,75 vezes 10 na 5 pascais. Certo? Botei na base 10 na 5. Por isso que deve dar diferente se vocês estão com a calculadora junto aí, calculando junto. Vai dar uma diferença aí, porque eu botei na base 10 na 5. Tá? Então percebam que nesse lugar aí, realmente, o ar é mais rarefeito. Certo? O ar é mais rarefeito e a pressão atmosférica do local é menor que 1 atm. Né? É menor que 1/10 na 5. Bom, beleza. Deixa eu ver o horário aqui, gente. Seguindo. Bom, estamos nos aproximando do final da aula, tá, gente? Então, nesses 10 minutos que faltam aí, eu vou falar sobre vasos comunicantes, tá? Isso aqui são questões meio padrão que aparecem para nós, para a gente resolver, que é o seguinte: quando nós temos vasos, né, sistemas que se comunicam, certo? E nós colocamos um sistema, por exemplo, aqui, água com corante, né, vermelho, nesses tubos, e eles estão abertos, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que eles vão ocupar a mesma altura, independente do formato que eles tenham. A altura sempre será a mesma, porque eles precisam equilibrar a pressão interna. E como a gente viu pelo teorema de Stevin, né, a pressão interna, ela depende da altura do sistema. Então, para eles estarem sob a mesma pressão em todos os pontos, independente do formato deles, eles vão atingir ali a mesma altura para estar todos os pontos sob a mesma pressão. Certo? A mesma ideia aqui, se eu fosse encher aqui com café, uma xícara, né? Percebam que a altura do líquido dentro do líquido aqui na parte do bico ali do bule, né? Eles são os mesmos. Isso aí, então, tem a ver com essa relação dos vasos comunicantes. Beleza? Isso quando nós temos mesma densidade. Certo? Mesma densidade, eles sempre irão ocupar a mesma altura. O problema vem, gente, quando nós trabalhamos com sistemas com dois líquidos diferentes, né? E nós usamos o vaso comunicante, por exemplo, para saber qual é a pressão dos líquidos que nós temos aqui. Ou, por exemplo, para descobrir qual é a densidade de um material, de uma substância que eu não conheço, né? Para fazer isso, eu vou usar a relação dos vasos comunicantes, né? E a relação dos vasos comunicantes diz o seguinte:
que a pressão no ponto 1 que nós temos aqui tem que ser igual à pressão no ponto 2 que nós temos aqui. Certo? Pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. Eles vão atingir alturas diferentes? Vão. Por quê? Tem densidades diferentes. Pensem que agora nós estamos com líquidos diferentes. Então eles vão atingir alturas diferentes porque eles têm densidades diferentes. São dois líquidos que não estão se misturando ali, como a gente está vendo. Poderia fazer esse experimento aqui, por exemplo, com água e óleo, para saber qual é a densidade do óleo. Né? É um experimento bem bacana de ser feito. Então, gente, olha só. Sabendo disso, eu vou usar o teorema de Stevin para relacionar essas duas alturas, né? Temos a densidade da substância A vezes G vezes a altura que a substância A atinge, né? Pegando ali uma linha de parâmetro, né? Como vocês estão vendo aqui, que é geralmente onde começa o líquido B, como vocês estão vendo. E eu vou usar aqui, isso aqui é igual à densidade do produto B vezes G vezes a altura que esse produto B atinge. Percebam que eu tenho densidades diferentes, então essas densidades elas não podem se modificar, alturas diferentes, essas alturas então elas não podem ser excluídas da minha equação, mas nós temos G e G do outro lado da igualdade, né? G aqui, G ali. Isso significa que eu tenho 10 e 10 dos dois lados da igualdade e está tudo se multiplicando. Então, como eu tenho esse fator aí, eu posso excluir e a gente tem uma equação para calcular, por exemplo, densidades ou alturas que sistemas vão atingir quando nós usamos vasos comunicantes, né? Que vai ser uma relação de densidade A vezes a altura A, que é igual a densidade B vezes a altura B. Então, com vasos comunicantes, pessoal, a gente pode usar diretamente essa equação aqui. Essa equação vai nos fornecer informações sobre as densidades das substâncias, certo? Por exemplo, né, vocês estão tentando trazer para a área de vocês, né? Vocês estão ali com um material, uma substância que vocês precisam colocar ali numa pastagem, numa folhagem, né? E vocês precisam da densidade dessa substância. Vocês vão lá, pegam um vaso comunicante, colocam água dentro desse vaso comunicante e despejam em um dos lados essa substância. Como essa substância e a água têm densidades diferentes, né? E a gente espera que elas não se misturem, elas vão atingir alturas diferentes dentro do sistema. Eu posso usar essa relação aqui dos vasos comunicantes para descobrir, então, qual é a densidade dessa substância que vocês desconhecem. Coloque a densidade no Google, né? E vocês sabem que substância é essa. Certo? Esse é um exemplo de aplicação aí que vocês podem utilizar para isso aí. Bom, dito isso, vamos fazer um exercício aqui. Só que, obviamente, no meu exemplo tem 3 substâncias, né? Mas a regra é a mesma, tá, gente? A regra é a mesma, vocês vão ver. Olha só, nessa situação, nós temos um vaso comunicante, certo? Em U, beleza? Que está fora de escala aqui, ele diz que está fora de escala, ok, né? Tudo bem, sem problemas. Ele dá as densidades, contém mercúrio, o mercúrio está aqui embaixo, né? Tem densidade de 13,6. Vamos passar para a unidade padrão, então, ó, deixa eu botar aqui a densidade do mercúrio. A densidade do mercúrio é 13,6 kg por metro cúbico. Nós temos a densidade da água, todo mundo conhece. Isso aqui é 1 vezes 10 na 3. Opa, tem que botar na base 10, gente. 13,6 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Nós temos a da água, 1,10 na 3 kg por metro cúbico. E nós temos um óleo aqui, né? Temos a densidade do óleo que vale 0,8. Passando para quilogramas por metro cúbico, ali diz 0,8 gramas por centímetro cúbico, né? A gente põe 3 casinhas aí, quilograma por metro cúbico. Temos as densidades anotadas aqui, tá? O que a gente percebe? Nós temos aqui, como a gente pode ver, nós temos as alturas que esse óleo atinge, né? Nós temos a altura da água, 32 centímetros, certo? E basicamente, o que ele pede? Vamos ver aqui, qual é o desnível X? Ele quer saber qual é esse desnível que nós temos aqui. O que a gente sabe? Né? A gente sabe que é vaso comunicante. Se é vaso comunicante, a gente traça aqui uma reta, bem na altura da água, né? Que é o mais baixo, que tem o nível mais baixo. E a gente sabe que a pressão deste lado do tubo de U tem que ser igual à pressão do outro lado do tubo de U. Certo? Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente vai escrever aqui P1
é igual a P2. Só que o problema é que nesse P2 aqui tem duas substâncias. A gente tem que considerar essas duas substâncias que estão aqui, tá? Então vai ser assim, ó. P1 vai ser a densidade do 1 vezes a altura que essa água atinge, certo? Beleza? Nós temos aqui a densidade... No P2, nós temos a densidade do mercúrio vezes a altura que o mercúrio atinge. Mais a densidade do óleo vezes a altura que esse óleo atinge, certo? Bom, o que acontece, gente? A gente precisa da altura do mercúrio, né, para igualar esses negócios aqui. Então eu vou... Esse cara aqui é o que eu não tenho. Esse cara aqui eu conheço. Qual é a altura do óleo? A altura do óleo é 6 centímetros. Vou passar para a unidade padrão. Isso aqui é 0,06 metros. E a altura da água é 32 centímetros, né? Isso aqui é 0,32 metros, certo? Passando para as unidades padrão. A gente não pode esquecer de fazer isso, tá, gente? Bom, vamos substituir os valores. Densidade da água vale 1000. A altura da água é 0,32, certo? A densidade do mercúrio vale 13,6 vezes 10 na 3, vezes a altura do mercúrio que eu desconheço. Não sei qual é a altura do mercúrio. Vezes a densidade do óleo, que é 0,8 vezes 10 na 3, vezes a altura do óleo que eu conheço, que é 0,06. Certo? Pronto. Temos todos os garotões aí. Eu preciso só achar, então, a altura do mercúrio. Então é isso que eu vou resolver, olha lá. Percebam, gente, que a maneira de resolver é a mesma. Certo? É a mesma, olha só. Aqui eu pude excluir o G, porque o G vai aparecer em todos, né? Igualzinho eu fiz ali no... Demonstrei para vocês no tubo em U com duas substâncias. Então, ó, fica 1000 vezes 0,32, isso aqui dá 320. 13,6 vezes 10 na 3, segue igual. Mais 0,8 expoente na 3 vezes 0,06. Isso aqui dá 48. 48, né? Bom, o que eu vou fazer? Ah, aqui tem a altura do mercúrio que eu não posso esquecer de colocar aqui no meio, né? Porque é ela que eu quero descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 48 para o outro lado, então isso aqui fica 320 menos 48, que estava positivo de um lado, passo para o outro, fica negativo. Isso aqui dá 13,6 vezes 10 na 3, a altura do mercúrio, certo? Então, olha só, 320 menos 48, 272, que é igual a 13,6 vezes 10 na 3, vezes a altura do mercúrio, né? O que eu vou fazer? Está multiplicando, vou passar dividindo esse valor aqui, né? Então, 272 divididos por 13,6 vezes 10 na 3, vezes, que é igual à altura do mercúrio. Então, qual é a altura que o mercúrio tem, gente? A altura que o mercúrio tem, que é essa alturinha aqui que nós estamos tentando achar, isso aqui dá 272 divididos por 13,6 expoente na 3. Isso aqui dá 0,02, está totalmente fora de escala mesmo. 0,02 metros. Galera, ele quer saber o valor de X. Aqui nós temos 0,32, né? Ó, vou escrever aqui, ó, em metros. 0,32. Aqui eu tenho 0,06. Aqui eu tenho 0,02, né? Então, quanto é que fica esse valor de X, que está totalmente fora de escala? Vai ser 0,32 menos 0,06 menos 0,02, né? Que são a soma dessas alturas aqui que vai dar o valor a diferença, né? De pegar esse valor e de subtrair desses valores aqui vai dar a diferença de X. Então, 0,32 menos 0,06, nem sei porque eu estou fazendo a calculadora, isso aqui é tão fácil, né? 0,24. Ou seja, X vale 0,24 metros, ou 24 centímetros. Percebam que para fazer esse exercício eu usei a regrinha dos vasos comunicantes. Só que com 3 substâncias eu tenho que colocar todas as substâncias que eu tenho no lado, né? E todas as substâncias que eu tenho do outro lado. E igualar as pressões. Porque o que diz a relação dos vasos comunicantes é que as pressões dos dois lados dos tubos têm que ser iguais. Beleza? Galera, tem 4 exercícios para vocês aqui, ó. Exercícios bem parecidos com o que eu fiz hoje na aula, tá? Bem parecidos, ó. Um tubo em U,
vaso comunicante, né? Esse aqui é bem parecido com aquele do gás, né? Só que pede outra coisa. Esse aqui também é parecido com aquele do gás, certo? Então façam esse exercício, possivelmente vocês podem ter dúvidas, né? E vocês podem vir até mim e perguntar, tá? E onde é que vocês estão errando, onde é que vocês estão patinando nesses exercícios. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Quase 1 hora, tudo certinho.